Perfeito! Olá, meus caros naufragados, eu sou o Guilherme Faria, você já me conhece ou não? Você está ouvindo o podcast Naufragados. Hoje serei seu capitão de novo, numa incrível jornada rumo à maturidade, mas sem perder a quinta série que existe em você. A gente sabe que tem muita quinta série na gente ainda, né? É muito triste, mas nesse momento, olha, teve um update aqui, tá? Nós estávamos ao vivo para mais de 729 países, mas o Lucas já me passou um outro número. Qual que é, Lucas? Ó, a produção me confirmou aqui 850 países, incluindo a Estação Espacial Internacional. Sensacional! O Olha cara aí. tá no espaço, gente. Olá, pessoal da NASA. Olha lá, olha nós aqui. Houston, Houston, we don't have a problem, we have a solution. Olha só. yes, É, menos para Piraquara e região metropolitana. Conhece Piraquara, menino Lucas? já fui algumas vezes ali. Tá vendo? Mas isso é um problema, o sinal da Twitch não pega lá, tá? Mas não se preocupe que a gente está trabalhando nisso, na próxima vocês entram também, tá bom? E aqui você vai encontrar de tudo de autoconhecimento, autodepreciação. Vocês são muitíssimo bem-vindos. Vamos, senão o professor Pasquale baixa aqui. São muitíssimo bem-vindos, afinal de contas, todos temos um naufrágio para contar. Não é verdade, meu caro Lucas? Com certeza. E falando em naufrágio, olha só, eu sei que a gente tem muitos avisos importantes aqui, mas esse é campeão. Vocês pediram, vocês imploraram, eu não aguentava mais a minha caixa lá do e-mail, não estava cabendo mais de tanto que vocês estavam pedindo. Sabe o que vai ter agora nos próximos episódios, Lucas? O quê? Naufragado da semana! Olha Ah, só! E olha, lá no podcast dos náufragos era muito comum, era muito. Para mim, um dos melhores, das melhores partes era a parte do naufrágio da semana, né? uhum. E aqui a gente vai trazer, como a gente só copia, mas não faz igual, né? A gente vai dar o troféu de naufragado da semana aqui, né? E o Essa é melhor de boa, hein? tudo e o melhor de tudo é que será interativo. Sim, a de hoje, eu abri uma votação só para os membros dos naufragados ali, só para a diretoria, tá? Mas na próxima, o público em geral vai poder votar também, tá bom? A gente vai dar algumas opções de pessoas que naufragaram durante a semana e a gente vai escolher o melhor. Aliás, o público, o Brasil e o mundo vai escolher qual foi o melhor naufragado da semana, tá bom? Ou pior, você que sabe quem você tem a mais simpatia, enfim. E eu vou passar aqui para vocês os candidatos que eram Andressa Urach. Quem não conhece Andressa Urach, que essa semana aí se envolveu em algumas polêmicas, porque voltou a uma certa vida de fazer algumas coisas, e parece que seu filho estava envolvido na história muito nebulosa, não tenho certeza, quero evitar o processo, não sei do que se trata. O Whindersson Nunes apareceu de novo, dizendo que agora fez um OnlyFans. Você conhece o OnlyFans, menino Lucas? Só por nome. Graças a Deus, eu também, só conheço Ah, por nome. Mas eu ouvi falar, houve boatos que teve alguém lá no grupo da confraria pedindo o link. Mas, enfim, não vou falar quem foi, mas também, pelo amor eu de acho que Deus, essa né? pessoa é aquela que gosta de checar os fatos para ter certeza, né, que não é fake news, tudo ali, para garantir, né, que Pode ser, realmente pode existe ser. o canal dele lá no OnlyFans. Pode ser, pode ser. O terceiro candidato eram as pessoas, os anônimos, que ficaram famosos, porque arrumaram um barraco durante uma sessão do filme da Barbie. Sim, Brasil, isso acontece, e lógico, aqui no Brasil, né? Não poderia ser em outro lugar, né? E o quarto caso, esse caso muito polêmico também, chegou ontem aos nossos ouvidos aqui da nossa produção, que não é da Choquei, mas também fica sabendo dessas coisas chocantes, que tem um pessoal aí meio desesperado. Hoje a gente vai falar de relacionamentos, tem tudo a ver com o nosso tema hoje, né, Lucas? Opa, vamos ver Tem então. um povo desesperado, eu não sei por que esse povo tá tão desesperado, tem um povo procurando relacionamentos dentro da própria família, Lucas. Não dá, Meu gente, pelo Deus. amor de Deus. Aí Conhece, eu não sei se é, aí eu não sei se é preguiça da pessoa de querer sair, conhecer pode outras ser, pessoas, já pega ali no grupo que ela conhece ali. pode ser, é uma boa sacada, mas não recomendamos, viu, Brasil? Aqui no nosso podcast a gente não recomenda esse tipo de coisa Não. não, tá bom? Mas se tem isso aí na sua família, fique esperto, talvez a sua família esteja precisando de uma boia. Enfim, o meu amigo Lucas, ele votou na digníssima Andressa Urach,
Aquilo para mim ali foi a Eu gota acho um d'água. excelente voto também, talvez esse fosse o meu voto, porque eu não votei, porque eu sou imparcial, né? Afinal de contas, eu Sim. conduzo aqui a bagaça. Mas os vencedores, com 80% dos votos, foram as criaturinhas, os ser humaninhos que chamaram a polícia numa sessão do filme da Barbie. Para quem não está sabendo, acho que foi em São Paulo, enfim, não sei direito ao certo, mas teve um barraco lá. A cidadã chegou para assistir o filme da Barbie, esse fenômeno, que é o filme da Barbie no cinema. Chegou lá, tinha uma família instalada no lugar que supostamente era o dela. Ela chegou um pouco atrasada, mas a família estava lá. E aí já rolou esse primeiro entrever e tal, não sei o quê. E durante a sessão, parece que a mulher, a outra mulher lá que estava ocupando o espaço, levou uma criança que não abaixo da idade recomendada para assistir o filme. Parece que a criança estava com um tablet, com um negócio e comentando, falando, e aquela coisa assim, aquela coisa que só acontece na vila do Brasil, né? Só em Brasil que acontece uma coisa. Vê lá, vê se na Suíça teve um negócio, na Noruega, vê se teve um negócio. Não teve, é só aqui no Brasil mesmo. E aí a mulher ficou revoltada porque ela não conseguia ver o filme, indignada porque a criança não tinha idade, não sei o quê, e porque pegaram o lugar dela. A mulher chamou a polícia. Aí deu barraco, deu confusão, deu gritaria, dedo no olho, em outros lugares. Olha, sinceramente, a pessoa que se envolve num negócio desse, olha, eu não sei mais o que se ela não está naufragada na vida, eu não sei mais quem está. Enfim, esse foi quem ganhou a nossa enquete. E falando em Barbie, atenção, hein? A gente não é oportunista nem nada, mas enfim, mas vamos entrar na onda, vamos. Tem muita gente pedindo aqui para a gente falar do filme da Barbie. Vai ter o Pod Barbie naufragado, sim. Vamos levantar questões polêmicas, vamos analisar detalhes desse filme tão polêmico, Brasil. Vai ter Já Barbie. assistiu ou não? Eu não vi ainda, mas vi análises muito, muito interessantes a respeito. E algumas amigas lá nossas lá da confraria já viram e vão participar com a gente, tá? Boa. Fazer uma Do análise de Pod Barbie. filmes ali. Aham, vai ser polêmico, vai ser interessante. Enfim, eu já tomei bastante o tempo de vocês para falar tanta bobagem, vamos falar mais de coisa séria agora. Vamos fazer um disclaimer rapidinho aqui, porque eu já fiz várias outras vezes, mas não custa nada. Deixa eu mudar aqui o slide, nas nossas tecnologias, muito tecnológicas. Mudou para você aí, amigo Lucas? Tá, mudou. Olha aí que coisa bonita. Aí a tecnologia. Então, aqui esse nosso projeto aqui do Naufragados é uma iniciativa minha, tá? Meu CPF tá ali, não, mentira, meu CPF, não vou sair divulgando meu CPF. E é um projeto não oficial e não vinculado de qualquer forma ao projeto dos náufragos lá, do Chico e do Jota, tá? São coisas diferentes, por favor. Não confunda alhos com bugalhos, nem outras coisas com alho. E se não fosse por esse maravilhoso projeto lá dos náufragos, eu não teria oportunidade de conhecer esse grande ser humano que eu tenho hoje aqui, nesse podcast, meu amigo Lucas Bestel. Aê! Olha, falei certo seu nome? Porque Lucas primeiro você Bestel. já tem nome artístico. O cara já veio de fábrica já com nome artístico. Olha, Lucas Bestel. Caramba, meu. Sem comentar. Mas eu falei certo seu nome? Lucas Bestel. Tem gente que fala Bestel. Não, é Bestel. Bestel. Não, Bestel é mais the best, né? Uma The coisa best. assim. Isso. Bestel eu acho que não fica tão bom. Mas enfim, porque eu passei o podcast do Haldney inteiro chamando ele. O nome dele é Haldney. Ele falou: Olá, eu sou o Haldney. E eu fiquei o podcast inteiro chamando ele de Haldney. Eu acostumei a chamar ele de Haldney. Desculpa, tá, Haldney? Um abraço para você, meu querido. Eu Mas, também. mas eu não acostumo chamar ele de Haldney. Então, se eu estiver falando seu nome errado, por favor, me corrija, tá? Aqui no tempo aqui você está em casa, tá? Aqui Tranquilo. você que manda. E hoje a gente vai conversar sobre o que, meu amigo Lucas? Sobre Relacionamentos. relacionamentos. O que o povo gosta, o povo quer isso, Lucas. O povo quer falar disso. A voz do povo é a voz de Deus aqui, vocês que mandam. E o subtema é muito comprido, viu? Como as pessoas estão encarando os relacionamentos hoje em dia e a banalidade que se tornou o casamento. Eita, Nossa. polêmico, polêmico. Mas antes da gente entrar de fato no tema, eu quero perguntar para o meu amigo Lucas
como que ele conheceu a Confraria dos Náufragos? Essa é uma história interessante. Eu trabalhava num hospital aqui perto de casa e uma colega minha de trabalho começou a falar dos náufragos para mim. A gente conversando no dia a dia ali, ela começou a falar dos náufragos, como o conteúdo deles ajudava ela a entender algumas questões da vida dela, a, digamos, iluminar certos focos ali que ela estava com dificuldade. E ela vivia falando: não, entra lá, veja o perfil deles. E eu sempre naquele negócio, né? Não, depois eu vejo, né? A hora que chegar em casa eu vejo. Aí até um dia que ela me mandou, né, um post deles lá, nem lembro qual que era. Ela mandou um post lá para eles, para mim. Eu li, me interessei. Aí eu fui lá no perfil deles, comecei a seguir, comecei a acompanhar o Jota, comecei a acompanhar o Chico. E daí foi uma bola de neve, né? Foi o primeiro Instagram, depois eu entrei lá na confraria de fato, né? Então, foi graças a Casey, acho que ela deve estar assistindo a gente aí hoje, que me mandou o primeiro post deles ali, um post que me fez conhecer quem eram os náufragos. Muito bom, querido. Muito obrigado por trazer o meu amigo Lucas para cá. É verdade. E agora, Lucas, eu quero saber qual é o seu conteúdo preferido lá na confraria. Então, o conteúdo que eu consumi, sim, de primeira e que para mim foi o que mais surtiu impacto foi o do curso que o Jota lançou, que foi o curso de Paquera e Azaração. O nome pode parecer, assim, aquela coisa banal ali, né, Uhum. de que você vê na internet ali, mas foi o primeiro que eu consumi porque era uma área da minha vida que eu tinha dificuldade, né, de me relacionar com as pessoas ali, principalmente com as mulheres ali. E quando o Jota anunciou o curso, eu acabei entrando na confraria primeiro para assistir esse curso ali, e daí depois eu fui consumindo outros materiais lá dentro, né? Joia. Olha, eu não fiz esse curso porque eu tô casado há há quase 20 anos, tá? Atenção, meninas. Meninas, vocês ficam mandando foguinho aqui no coisa. O menino Lucas tá noivo também, viu? Vocês Eu quero parem com chegar no estágio que você já tá ali. vocês parem com essa palhaçada de ficar mandando foguinho aqui para os meus convidados, tá? Porque, olha, vocês estão muito assanhadinhos, viu? Vou te contar. E eu não fiz esse conteúdo, mas olha, não é só a parte. Eu já comentei isso talvez em outro episódio, mas falo de novo. Quando a gente fala na parte de relacionamentos, a gente não está se referindo só a namoro, casamento, etc. e tal. Lá tem outras partes também que falam sobre como se relacionar com os pais na vida adulta. Sim, Tem sobre amizade, porque por incrível que pareça, tem gente que tem. Eu tenho visto isso muito ultimamente, assim. Pessoas com problemas para não só para fazer novos amigos, mas como lidar com certas amizades assim antigas de infância e tal. Eu tenho visto isso muito frequentemente ultimamente. E só que essa parte que o Lucas falou do curso de paquera e azaração assim é um hors concurso. Todo mundo que eu vejo que eu converso fala que é muito interessante, então eu acho que vale muito a pena você ir lá e primeiro assinar os náufragos e depois conferir. E você já tem na própria. Deu uma piscada aí, tá tudo certo aí, Lucas? para mim tá tudo certo. Maravilha. É, eu perdi totalmente o fio da meada. Você Vamos, estava vamos. falando, né, que é importante o curso não só para a questão de relacionamentos Isso. amorosos, mas para amizade. E um ponto que eu gostaria até de destacar aqui é que o nome do curso ele pode parecer sugestivo, igual eu falei, né? Uhum, De ver aqueles caras no YouTube, como chegar nas mulheres, uhum, como uhum. paquerar, como assim. Isso. E eu não confunda com esse tipo de conteúdo, não pelo tem amor de nada Deus. a ver. Não, e eu fui nessa ideia, né? Eu falei, será que ele vai ensinar como mandar mensagem, como conversar, né? Eu Jogo do fui ver, texto, não sei o eu quê, fui não sei. vendido nessa, porque eu Aham. não conhecia tanto eles assim, e daí quando eu comecei a conhecer o curso ali, fazer o curso, mudou completamente a minha visão, porque o processo, né, que eu tinha ali de me relacionar com as mulheres, ele começou um pouco antes da confraria, começou quando eu fazia terapia. Então, a minha psicóloga ela já começou a destacar alguns pontos que eu patinava ali, que eu tinha algumas dificuldades, e que eu já estava, né, começando a trabalhar naquilo, começar a entender um pouco melhor aquilo, mudar um pouco a minha visão sobre esse tema, né.
E o curso ele me fez entender certos aspectos que eu tinha trava. Então, seja por nervosismo, seja por timidez, seja pelo até o medo da rejeição, né? De você chegar na mulher, começar a flertar com ela e ela te dizer não. Então, eu tinha essas travas, esses medos ali comigo. E a principal lição do curso, assim, que eu, pelo menos eu tive para mim ali, que o Jota fala no momento ali, é a gente poder respeitar o processo que leva, né, à formação do relacionamento. Eu era um cara muito emocionado, então, tipo, a mulher começava a demonstrar que estava talvez interessada em mim, eu já começava a imaginar que estava casando, que tinha filhos e que não sei o quê, né? E no Não é o programa lá, ideal, mas acontece sim. é, e o Jota não, ele vem no curso, ele fala justamente isso. Então, respeite o processo que você está fazendo ali. Então, a primeira etapa ali de conhecimento é o conhecimento. Você pode chegar no outro dia e receber ou não, a pessoa parar de conversar com você e tá tudo bem, não tem nada de errado com você, nem com a outra pessoa, ou você vai subindo degrau por degrau até chegar ao casamento, né? Que é a etapa que eu tô ali, né? E depois eu consumi outros materiais ali também deles, relacionado à maturidade, porque não dá para falar de relacionamento se não falar de maturidade também, né? Perfeito, concordo plenamente. E atenção, Brasil, olha aqui, nós temos 2 casos de sucesso aqui na confraria, que é o meu amigo Lucas e a Sim, minha amiga Renata, que estão noivos, se sim, conheceram lá dentro da confraria, viu só? Olha aí, você é. não sabe a sua metade da laranja, vamos ser bem clichês, pode estar lá na confraria te esperando, meu amigo, minha amiga, certo? Se abra a oportunidade. Exatamente, perfeito. Por falar em se abrir a oportunidades, uma coisa que tem muito a ver com isso, na minha opinião, é a questão do imaginário. Porque provavelmente, a gente está com um imaginário muito zoado. Se você é um afegãozinho médio, seu imaginário está muito ferrado. Principalmente morando aqui no nosso querido Brasil que estão. Então, eu quero, mais uma vez, que já é, espero que vocês já sejam acostumados aqui com o nosso padrão, a gente vai trazer algumas obras, algumas coisas relacionadas para melhorar o seu imaginário, relacionadas com o tema que a gente vai tratar hoje aqui, tá? E a gente começa agora falando sobre os livros, e eu quero começar com meu amigo Lucas, dando a sugestão de livro para ele, que ele queira dar aqui para a gente hoje. Bom, eu trouxe a sugestão de um livro que eu li há um tempo atrás. Foi um colega meu de trabalho que me indicou. A gente estava conversando uma época sobre esse tema, que é As Cinco Linguagens do Amor. Já Faz um ouvi, bom já tempo ouvi que eu falar li. bastante desse livro. É um livro bem interessante ali. Eu li há um bom tempo atrás ali, lembro de alguns trechos dele. Confesso que eu tenho que até voltar a ler de novo, porque no contexto que eu li ele lá atrás, eu estava numa situação e hoje eu estou em outra. Pode ser que eu tire lições dali que naquela época para mim era um pouco mais difícil de compreender, né? E eu trouxe esse livro porque ele aborda, né, as formas como as pessoas expressam amor e como elas recebem amor. E as cinco formas que ele fala lá são, até anotei aqui, né? Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Que ele vai explicando ali no decorrer o que seria cada um desses tipos de linguagens do amor, né? E quando eu li esse livro a primeira vez, foi interessante para eu poder me conhecer. Como eu não estava na terapia ainda, mas foi talvez um dos primeiros passos ali que eu dei no objetivo de eu me conhecer um pouco, saber como é que eu lido com as coisas ali, como é que eu interajo com o mundo, né? E foi interessante ler esse livro justamente por causa disso. Hoje, lendo o livro, eu acho que eu viria com olhos mais do tipo, como é que eu posso, né, entregar amor, né, demonstrar amor para minha noiva da melhor maneira possível, né? Porque daí você para de olhar para você e você começa a olhar para outra pessoa ali, né? É uma boa forma de Exato. você, tipo, você é casado, por exemplo, você entender a sua esposa e você saber se ela gosta de receber um presente, se ela gosta de passar o tempo com você, e isso ajuda a ter um dinamismo melhor na relação ali. Uhum. Até porque cada um não, não existe fórmula pronta no caso de relacionamentos. Por isso que você precisa conhecer a si mesmo e precisa conhecer bem o seu parceiro, a sua parceira, a sua esposa, enfim, porque aquilo que funciona para um determinado casal não funciona para outro, entendeu? Sim,
E Cada algumas vezes você olha e fala assim: "Olha, eu gosto de receber palavras de afirmação, que a pessoa chegue e Uhum, fale algumas coisas aí para mim. Eu gosto de me expressar com presente, eu gosto de dar presente às pessoas", por exemplo. Mas uhum. pode ser que a minha noiva, ela não goste de receber presente, ela Sim, gosta de passar tempo de qualidade. Aí eu isso, tenho que me adaptar, falar assim: "Tá, eu vou ter que tirar um pouco os presentes e passar um pouco mais de tempo com ela ali, para que seja algo que seja, prazeroso, né, traga uma felicidade ali para ela". isso. Tem gente que gosta como é que chama? Expressões públicas de afeto, dizer, gosta de Sim, carro de som na frente de casa, cartaz e tal. Já a minha esposa detesta isso. Eu também não sou muito fã. Daí, se eu chego com um negócio desse para ela, meu Deus, dá briga, dá divórcio, porque sim, não adianta querer que a pessoa. E tem gente, eu vejo muitos relacionamentos em que fazem isso, assim. A pessoa faz uma demonstração usando uma certa aquilo que ela acha que a pessoa iria gostar, mas na verdade a pessoa não gosta, daí acaba criando um atrito ali no relacionamento desnecessário, porque sim. simplesmente porque não teve essa sensibilidade de saber qual era a forma que a pessoa queria receber esse afeto da outra, né? Uhum. E meu amigo Lucas, quer complementar mais alguma coisa sobre o seu livro? Eu acho que é isso mesmo, né, que é uma forma de você ler ele para você, num primeiro momento, principalmente se você estiver solteiro igual estava na época lá, você se entender um pouco melhor. E para quem já tem, já é casado igual você, por exemplo, é legal ler esse livro, porque você olha e vê como você pode servir melhor a pessoa que está do teu lado ali, demonstrando amor numa linguagem que é compatível com ela ali. Perfeito, maravilha. E eu, assim, na verdade, eu vou meio que, eu vou dar duas sugestões, porque eu vou meio que repetir a do episódio passado, tá? Porque eu acho que se bobear, essa do que eu dei no episódio passado se encaixa mais aqui do que no podcast passado que eu fiz com a Ana. Sobre que o episódio dela era mais focado na parte de solteirice, de como não viver isso de uma forma egocêntrica. E aqui a gente já está mais focado, você já tendo o relacionamento e a banalidade que os casamentos, enfim, os relacionamentos estão tomando. Que é o livro Felicidade Conjugal, do Tolstói, que eu recomendo para todo mundo ler, solteiro, casado, enfim, ou não, que está lá no conteúdo da Confraria dos Náufragos, analisado pelo Chico, e apesar, ele não se passa nos dias atuais, porque já é não lembro se é do final do século passado, ou do final do século XIX, uma coisa assim, a história, que é sobre um casal, recém-casado, assim, e aí que depois que eles casam, principalmente ele traz mais a vivência da esposa, que ela vê que depois que você entra no relacionamento, assim, nossa, o casamento é isso? Entendeu? Assim, e, e que depois que você está no relacionamento, você, você vê que isso exige muito de você. Vai exigir muita maturidade, muita paciência, muito que vai ter muito obstáculo pelo caminho. E aí, se você trata o seu relacionamento de uma forma banal, aquilo não vai para frente, o relacionamento simplesmente acaba. E hoje em dia as pessoas estão muito nisso terminou, não está dando certo, separa. Para que eu vou. Não vou conseguir mudar a pessoa, para que eu vou lutar por esse relacionamento, entendeu? E nesse livro é um exemplo muito bacana, assim, que dá para trazer perfeitamente para os dias de hoje, de como as pessoas precisam lutar pelo seu relacionamento, resistir às tentações que estão por aí e lutar pelo seu casamento e se doar mais para o outro. Você E comentando isso, eu queria até complementar, uma sim, coisa por que eu favor. vejo, assim, nos dias de hoje, parece um imediatismo das pessoas que elas querem chegar logo à relação de estar morando junto, algumas vezes nem casadas ali, e elas acabam pulando etapas, igual você comentou, e daí eu lembro do caso do curso do Jota lá que eu comentei dos processos, que eles pulam a parte que é de conhecer. Então eles não têm aquela paciência de ir checando quais são os valores, quais são as crenças que a pessoa defende ali, para saber se é compatível com as suas crenças ali ou não, e daí acabam casando, né? Porque eu entendo assim,
eu posso desistir, por exemplo, da relação até o noivado. A partir do momento que eu disse sim para minha noiva lá no casamento, lá no altar, não tem mais volta, né? É uma decisão para sempre, né? Exato, perfeito. E outra coisa que vai aparecer, outra dica que eu vou dar aqui, já que eu meio que repeti a outra, eu vou dar só mais um. Não se preocupem, não vai demorar. Vai parecer clichê e não deixa de ser, que todo mundo que resolve falar de relacionamento sobre isso fala sobre o amor líquido do Bauman. Não vou tentar falar o nome dele, porque é uma coisa muito alemã, muito coisa, eu não vou falar errado. Então, mas todo mundo que fala sobre relacionamentos aí, hoje em dia, fala, o amor está muito líquido, não sei o que, não sei o que lá. Virou tão clichê assim que eu até fiquei meio receoso mas eu fui ver, assim, fui folhear algumas partes do livro, assim, e realmente ele traz coisas muito interessantes, assim, que fogem do lugar comum um pouco. Ele não está só dizendo, hoje em dia está tudo muito líquido, as pessoas estão muito banais, estão banalizando. Ele, ele faz uma análise muito boa e ao mesmo tempo mostra o que precisa ser feito para sair dessa superficialidade, dessa banalidade. Eu gostei muito de alguns trechos. Ele fala sobre, por exemplo, a diferença entre amor e desejo, que eu acho que as pessoas estão focando muito no desejo e estão esquecendo não estão nem sabendo o que é amor direito, sabe? Uhum. Depois ele fala também sobre que o relacionamento exige muito humildade e exige muita coragem. Concordo Sim. plenamente com isso. E acho que está casa muito bem com o que a gente vê lá dentro da confraria e como o Chico e o Jota tratam isso lá. Eu acho que casa muito bem com isso, tá? Aí também uma coisa que ele fala, não necessariamente porque o livro é mais antigo do que as redes sociais, mas sobre essa questão da virtualização da vida e que nos dias atuais a gente acaba levando para as redes sociais também, que ela pode aumentar essa fluidez dos relacionamentos, sabe? Os Tinder da vida, as outras redes sociais, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber filtrar o que é bom dessas coisas. Se não fossem as redes sociais, a confraria, etc., você não teria descoberto a Renata, entendeu? Com certeza. Então, eu acho assim, você tem um oceano aí de gente esquisita, gente doida, gente imatura e tal, mas se você procurar bem, você vai saber filtrar e vai ter a chance de encontrar alguém bacana para realmente para fazer construir essa relação que não seja líquida, não seja banal, não, que tenha realmente profundidade, sabe? Essa questão das redes sociais ali, hoje em dia, é um facilitador, porque se não fosse, por exemplo, as redes sociais, eu nunca teria conhecido minha noiva, né? É, mas eu acho que a pessoa tem que usar com estratégia, né? Ela tem que saber moderar o que ela posta ali, porque alguns relacionamentos ali parece um show de TV, o show de Truman lá, que fica todo Hum, dia passando ali. Hoje eu vou com meu marido no mercado. Hoje o meu marido discutiu por causa daquilo. Pô, né? Certas coisas é a intimidade do casal que não deve exatamente, ser aberto para o público em geral, porque isso pode trazer desavença, né? Você abrir um espaço ali para que possa ter uma rachadura no teu relacionamento. perfeito, perfeito. Lucas, agora eu vou te pedir, continuando aqui no nosso assunto, indicação de uma série ou de um filme. Bah, isso daí é, é difícil, porque tem muita coisa boa, né? Se a gente pesquisar por aí. Hum, Eu tomei a liberdade de trazer dois, porque eu pensei em um primeiro, daí depois eu olhei e falei, não, mas não tem como eu falar de um e não falar de outro, né? O primeiro filme eu queria falar é o Corajosos, ele tem na Netflix, assisti ele essa semana ali até para rever alguns pontos para trazer para vocês ali. legal. É um filme que passa no interior dos Estados Unidos, uma cidade do interior dos Estados Unidos, gira em torno de um grupo de amigos, de policiais ali, tem um rapaz ali que não é policial, mas ele acaba se juntando a esse grupo de policiais ali que são amigos. É, eles trabalham ali, né, na polícia. Um desses policiais, ele acaba perdendo um de seus filhos, né, durante o filme, e isso acaba, tipo, trazendo um período de reflexão para ele.
E o filme acaba abordando também como tema central a paternidade, né? Porque após o cara perder a filha ali, ele começa a se questionar se ele foi um bom pai, um bom marido, e ele começa a buscar na palavra, né? Na Bíblia, nas escrituras ali, o que tinha que ser uma postura de um bom pai, de um bom marido, né? Então ele começa a resgatar isso, começa a compartilhar com seus amigos ali. Ele escreve como se fosse um documento assim de compromisso que ele vai seguir, né? Ele escreve certo ali, tipo, alguns termos que ele vai seguir. Os amigos deles leem, que daí ele fala assim, é a mesma coisa que eu te mostrar só, Guilherme. Eu vou fazer essa declaração aqui e eu tô te dando autorização para você me cobrar se caso eu falhar em algum dos termos aqui. E daí você, né, os amigos acabam lendo e falam, pô, eu quero assinar também. Eles fazem uma, uma solenidade ali com as famílias, tudo. E eles começam a trabalhar isso, né? Amizade, tanto que, igual você falou, né? Relacionamento não é só amoroso, você vê a questão da amizade entre eles, um ajudando o outro a entender certos aspectos. Tem um policial lá que ele é pai, tem uma menininha, só que ele não é um pai presente, né? E os outros policiais começam a destacar, né, a importância que um pai tem na vida do filho. E o filme vai girando em torno dessa temática, né? O ponto interessante é que no início do filme, né, o xerife vai dar as instruções para as tropas ali, para os policiais, e ele acaba comentando algumas estatísticas sobre famílias com pai ausente, de como isso prejudica na criação dos filhos, como isso acaba gerando adolescentes que caem na marginalidade, né? Então ele vai trazendo e ele até fala, né? Voltem para suas famílias e amem suas famílias, né? Um ponto ali que eu achei interessante. O policial que perdeu a sua filha, né? Ele conversa com o pastor da igreja dele no período ali pós a morte da menina, porque a família estava bem arrasada. E ele comenta, né, que ele está buscando de Deus, o que Deus espera dele como pai, como marido ali, né? Como ele pode ajudar a mulher e o filho dele no processo de luto, né? E eu destaco aqui, nesse caso, o ato de servir, né? Porque e daí um momento o cara olha e fala assim, como é que eu preciso me curar, né? O que que as pessoas precisam fazer à minha volta para que eu possa me curar? Ele foi servir a família dele, né? Ele falou, eu tô arrasado, tô triste, mas como é que eu posso fazer alguma coisa para dar suporte para minha esposa, para dar suporte pro meu filho ali? Então, eu acho que relacionamento é isso, né? Você servir a outra pessoa sem esperar nada em troca, né? Você se dedicar a uma pessoa, se entregar a ela ali de uma maneira genuína, para que você traga o bem-estar para ela, e lógico, isso vai refletir para você ali também, né? O policial que perdeu a sua filha, ele comenta que durante um almoço que está tendo com os amigos dele, sobre o tempo que você tem de influenciar o teu filho, né? Então ele comenta com os amigos dele de aproveitar ao máximo esse momento de você influenciar o teu filho, mostrar bons valores, mostrar boas práticas ali, que são valores que vão ser passados para outras gerações, né? Vai ser um legado ali que você vai deixar para tua família. E uma cena interessante, né, relacionada a esse tema, é que um dos policiais, ele leva a filha dele num restaurante chique lá da cidade, eles tudo arrumados, assim, e tal, e a menina pergunta, nossa, mas pra que, né, vir nesse restaurante, esse restaurante é caro e tal, e ele fala, né, olha, o homem, né, que você for ter como marido, né, for se relacionar, eu espero que ele te trate no mesmo nível que eu tô te tratando aqui hoje, que ele cuide de você, que ele valorize você, no mesmo nível que eu tô valorizando você aqui hoje, ou mais. Ou seja, tipo, o cara levou a barra lá em cima e ainda eles fazem um trato, né? Olha, confia em mim que eu e a tua mãe ali, a gente vai cuidar de você, o nosso objetivo é levar você para o melhor caminho e a gente vai dar a bênção para você de qualquer homem que realmente valorizar você, quiser cuidar de você, e ele coloca um anel na mão esquerda da menina e faz um pacto com ela, né? Dizendo que aquele anel só vai ser substituído pela aliança de casamento, né? E uma cena interessante, né, que um desses policiais ali, ele acaba sendo preso. Ele fez o juramento, né, essa declaração, mas ele acabou sendo preso por um crime ali que ele estava cometendo. E daí você vê de novo, né, a questão do relacionamento agora como amizade, de um servir o outro, sem esperar nada em troca. O policial que perdeu a filha vai visitar esse que está preso, e ele fala, nossa, meu filho agora vai ficar sem ninguém ali para ajudar ele, né,
uma figura paterna. E esse amigo que perdeu a filha fala assim, não, pode ficar tranquilo que eu vou acompanhar teu filho, vou estar ali presente na vida dele enquanto você estiver aqui na cadeia. E fala, né, que ele tem chance ainda de se resgatar, né, resgatar a relação com o filho dele, então é bem bacana essa parte. Bacana, eu não conhecia esse filme, já vou É muito marcar bom, aqui pra... tá na Netflix, foi uma indicação da minha noiva esse filme ali, a gente assistiu junto e é Legal, bom assim que traz a questão da paternidade ali, que é um tema que a gente não vê muito falado por aí. legal. O outro filme, né, que eu trouxe é um clássico, eu tenho até ele em DVD aqui, A Vida é Bela. Bacana. Esse filme eu assisti quando eu era adolescente e confesso que desperdicei a primeira oportunidade porque eu achei que era um filme de comédia, não entendi direito ali e tal. Só que daí depois eu assisti ele de novo, depois de velho, né? E é uma obra de arte ali que toda vez que você assiste, você consegue tirar uma lição nova, um detalhe novo ali, e dependendo do período que você tá da tua vida ali, é muito bacana. Até tava comentando com a minha noiva sobre isso, que eu falei, eu assisti o filme ali e parece que mudou alguns pontos quando eu assisti de novo, né? Para quem não conhece o filme, ele conta a história de um italiano, o Guido, que ele se muda para uma cidade, ele vai morar com o tio dele, no período do nazismo, lá em 1939. E durante esse período ele conhece uma moça ali, eles acabam se apaixonando, tudo. Ele faz um monte de atrapalhadas ali para conseguir conquistar ela. Eles acabam casando, tendo um filho. Essa é a parte, digamos, legal do filme. Só que aí vem a parte ruim. E parece que é como se você estivesse assistindo dois filmes. O Guido, o tio dele e o filho são levados para um campo de concentração. Então, a esposa dele vai buscar a mãe dela lá para o almoço. Quando ela chega, a casa está vazia. Aí o Guido, o tio e o filho, eles estão dentro de um vagão do trem, que vai para o campo de concentração. Aí a esposa dele chega lá, né, para ver, falar que tá alguma coisa errada. O soldado alemão fala que tá tudo certo, né, deportação deles. E ela voluntariamente pede para entrar no trem. Então, uma pessoa que poderia ter voltado para casa decide entrar e ficar ali com a família dela no trem, tá, ficar junto o máximo que pudesse. Aí ele chega no campo de concentração e o que era para ser um horror, né, o, o Guido acaba fazendo ao máximo a experiência do filho ser uma brincadeira, né? Então, o que para qualquer uma pessoa seria tipo um terror, aquele piazinho ali teve um momento de alegria com o pai, de diversão, que ele se esforçou ao máximo ali para poder entregar isso. E a cena que me chama a atenção, né, que quando o Guido vai morar com o tio dele, ele começa a trabalhar como garçom num hotel ali, né? E o tio dele começa a fazer alguns testes, como corta o frango, como que serve a lagosta e tal, né? E ele tem que fazer uma saudação pro cliente. Ele vai, tipo, se abaixando, assim, para quem tá assistindo vai ver, né? Tá se abaixando, assim, como se fosse uma saudação igual o japonês, assim. Ele vai abaixando, baixando, baixando, baixando. Aí o tio dele fala assim, não é assim. Você tem que servir da melhor maneira possível, né? Até anotei a frase que o tio dele fala, né? Ser garçom é a arte de servir e não ser servo. Então, tem isso. Eu vou servir a Sim, pessoa, mas eu não vou ser sim, servo dele. exato. E o tio ainda comenta, né? Deus serve aos homens, mas Deus não é nosso servo, né? Então é isso, né? Você servir a outra pessoa, se dedicar a outra pessoa, mas sem você ter aquele papel que você é um servo, um escravo, né? Alguma coisa do tipo. Então isso me chamou a atenção no começo do filme ali, é um ponto interessante ali que eu achei. Aqui todos os atos, você consegue ver todos os atos de servidão do Guido, né, durante o filme, quando ele tá tentando conquistar a mulher dele ali, eles vão no teatro, ele pega o carro, sai com ela, assim, e estende tapete para ela não molhar o pé, faz um guarda-chuva improvisado, faz de tudo para ela, sem esperar algo em troca. Se no final da noite ele não recebeu nenhum beijinho dela, nem nada, para ele não importa, ele entregou o melhor que ele tinha para ela naquela noite, para poder conquistar ela, né? Exato. E o interessante é que esse filme, na verdade, ele é como se fosse o filho do Guido, o Josué, contando a história de como Hum, o pai conheceu a mãe e como eles passaram ali no campo de concentração. E uma coisa que me chamou a atenção é que o Josué fala, né? Esta é a história da minha vida. Este é o sacrifício que o meu pai fez. Este é o presente que ele deu para mim. Então ele reconhece, né?
o sacrifício depois de adulto, ele reconhece o sacrifício que o pai dele fez e o presente que ele deu, né, que foi o menino passar por todo aquele processo que seria um trauma para ele de uma maneira divertida, de uma maneira tranquila ali, né? Então é um ótimo filme que eu recomendo ali para quando você quiser entender o que é se doar para uma pessoa. Ali Perfeito. tem várias imagens disso, né? De você se doar como sobrinho para tio, né? Como marido para a esposa, como de pai para filha ali. E eu acho que esse é o ponto principal de qualquer relacionamento, né? Você se doar para outra pessoa e não esperar nada em troca, né? Porque quando a moça pede, né, para entrar no trem, aquilo tipo mostra para mim, ela estava disposta a perder a vida dela para poder ficar, né, mais um tempo com a família, passar o máximo de tempo que ela pudesse ali com a família. Então, a pessoa coloca a vida dela em risco algumas vezes para que tenha o bem-estar do outro ali, né? Perfeito. Muito bom. Muito boa sugestão, gostei muito. E a minha sugestão, ela tá lá no Clube do Cinema, também lá na Náufragos, tá? E eu acho que todo mundo já viu esse filme, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que ele gira em torno de é uma ficção científica, digamos assim, que um casal que passa por um experimento que é possível apagar as lembranças de um relacionamento que acabou. Você consegue, entre aspas, apagar aquela pessoa da sua vida, Uhum. entre aspas. E aí, assim, eu gosto muito da forma como o Chico... Assim, esse é um filme que eu acho que todo mundo viu, mas eu duvido, tem muito, quase certeza de que poucas pessoas conseguiram fazer essa análise que o Chico fez lá dentro da confraria. Eu acho fantástico. Que quando que começa, o filme começa com a moça lá, Clementine, eu acho que é o nome dela, ela, ela, ela fez esse experimento, ela apagou da vida dela o parceiro dela, o ex-parceiro dela, o ex-namorado dela, que é o Jim Carrey, e, e ele fica sabendo disso. E aí ele vai também passar, ele fica muito chateado com isso e vai também vai tentar passar pelo processo de apagá-la das memórias dele. E aí vai se desenrolando a história. E lá na análise que o Chico faz, é interessante isso assim, que quando a moça lá, a Clementine, tentou fazer isso, e ele está tentando fazer, de retirar aquela pessoa dos seus pensamentos, da sua história, você está fazendo o quê? Você está tentando levar uma vida sem sofrimento, porque a lembrança daquele relacionamento lá faz mal. Mas vamos agora parar para pensar sobre isso. Quando você tenta levar uma vida sem sofrimento, tentando apagar, além de evitar o sofrimento, você querer apagar o sofrimento que você já passou, você vê que isso é inviável. Não tem tecnologia, não tem coisa que faça isso se tornar viável. Não tem como. Se você tentar apagar da sua história as causas do sofrimento que você passou, você vai ficar totalmente desorientado. Isso fica muito claro no caso da personagem da Clementine. Porque depois que ela passa por esse procedimento, daí ela vai encontrar de novo o ex-namorado dela, o Jim Carrey lá, e você vê que ela tá totalmente fora da casinha. Hum. Justamente por isso. Passar por esse processo deixou ela sem referência, ela fica totalmente desorientada. E daí, depois disso, ela se mostra assim, com uma personalidade muito à flor da pele, muito reativa, muito imatura. E sem saber lidar com os novos sofrimentos pelos quais ela vai passar. E aí você vê isso também, que é muito latente para mim. E o Chico fala isso muito bem na análise que ele faz. Quanto mais você evita passar pelos sofrimentos comuns da vida, mais imaturo você se mostra. E Sim. aí, vou trazendo para o nosso tema aqui. O que os relacionamentos líquidos que estão... o que os casamentos que estão
acontecendo muito rápido, acabando muito rápido, tá acontecendo. As pessoas não estão percebendo que o sofrimento está lá. Não adianta, você vai ter que passar por eles, não vai ter como evitar. E você tentar apagar, não, acabou, passei por esse sofrimento, sofri muito, tal, vou acabar o relacionamento, vai cada um pro seu lado, isso vai resolver o quê? Me fala. Não tem como. E aí já vai engatando num outro relacionamento depois, para tentar esquecer o anterior, e aí, enfim, vai nesse ciclo viciosos, enfim, vai virando uma bola de neve, as pessoas vão ficando cada vez mais perdidas, enfim. É que eu acho que acontece, né, complementando esse ponto que você comentou ali, as pessoas, elas, de novo, por conta das redes sociais, elas acabam assistindo tantos relacionamentos ali perfeitos, né? Ai, nossa, aquele casal ali feliz, aquele casal viajando, aquele casal trabalhando junto, sei lá, feliz, mas eles não vê os bastidores, Não vê as o tretas que bastidor. tem ali, né? Porque o Exatamente. casal seleciona exatamente aquilo que eles querem Sim, você levar para o só vê o público. palco ali do casal, você não vê o bastidor, você não vê Isso. as tretas que acontecem ali. E daí as E pessoas acontece. acham, e as pessoas acham que aquilo é perfeito. Um relacionamento, para ser feliz, ele tem que ser perfeito. E uma coisa que eu penso assim, né? Indiferente da dificuldade que for, algumas vezes eu posso ter um problema com a minha noiva, eu tá num dia ruim, ela tá num dia ruim, triste, mal-humorada, seja lá o que for. Eu acho que o ponto principal de um relacionamento é eu olhar para ela e falar assim, não, tudo bem, minha noiva tá num dia ruim, tá triste, tá amargo por causa de alguma coisa, mas indiferente de tudo isso, eu ainda continuo amando ela, porque isso é só um retrato dela hoje. Eu sei que ela Exato. tem um lado extrovertido, eu sei que ela tem um lado animado, né, disposto, então as pessoas querem estar 100% do tempo feliz, e daí esquece que também vai ter algumas frustrações ali, né? E daí algumas vezes o namoro já começou falho, porque eles não verificaram, né, essas incompatibilidades. Aí quando chega no casamento, porque uma coisa é eu brigar com a minha noiva hoje, eu vim dormir no meu quarto, ela vai dormir na casa dela lá, e amanhã, com a cabeça esfriada, ai, não, oi, tudo bem, não sei o quê. Agora, outra coisa é você brigar com a pessoa e você deitar na cama do lado dela ali, ter que dormir com a pessoa, né? Então, quando você começa a conviver todo dia com a pessoa, você vai começar a descobrir coisas que você não sabia, né? Exato. E lá na parte final da análise que o Chico faz, ele fala como que um relacionamento ele cresce e amadurece. E que isso só acontece quando os dois se tornam um só. Não, não tem como você querer que um relacionamento seja de fato um relacionamento, um casamento, sem essa ideia de vocês formarem uma unidade, entendeu? Não entra na minha cabeça outra forma de você encarar isso. Daí, outra parte também que o Chico fala, que eu me identifiquei muito, é que ele se lembra mais da vida dele após conhecer a esposa dele do que do período anterior. E eu tô chegando graças a Deus, tô chegando num período Similar. parecido, similar. Eu ainda não tenho de tempo a parte ali que eu já vi, até agora eu vivi um pouco mais antes de conhecer a minha esposa do que depois. Mas é incrível como parece que eu brinco dizendo com ela às vezes que minha vida começou depois que eu a conheci, assim. Porque a Uhum. minha vida era uma coisa muito esquisita antes dela, e depois dela as coisas entraram num trilho, assim, parecia que estava tudo muito caótico, e ela trouxe a ordem que precisava, entendeu? Assim, é uma coisa que você só consegue mesmo convivendo com aquela pessoa e tendo essa experiência mesmo. Não tem como, voltando à questão do filme, não tem como contar a minha história sem contar a dela também. E volta à questão lá dos dois serem meio que um só. Uhum. Eu praticamente só tenho lembrança da minha história depois de começar o meu relacionamento com ela. Foi isso que eu falei antes. E você não chega nesse ponto de relacionamento, de casamento, sem que se aprofunde a intimidade entre os dois.
E isso o Chico fala muito bem lá. Eu não vou saber reproduzir aqui, mas intimidade não é só questão de relação sexual, enfim. É você conhecer intimamente mesmo a personalidade, a pessoa com quem você está se relacionando, entendeu? Algumas vezes você não precisa nem falar alguma coisa para tua mulher, né? A Exatamente. forma como vocês se olham já manda aquela mensagem pro outro. Né? Isso, isso. E eu acho que você só vai conseguir sair, se você está nesse ciclo vicioso que eu falei lá, de você tá engatando um relacionamento no outro, de você brinco até dizendo, tem um pessoal lá com o dedo podre, né, que só escolhe solteiro e tal, não sei o quê. Gente, você tem que aumentar a sua disposição para viver a dois, para servir, como o Lucas falou, no outro caso dele lá. Não vai adiantar você se dispor realmente a conhecer a pessoa com quem você está. E não adianta apagar o passado ou evitar o sofrimento na relação. Ele vai existir, ele vai estar lá. Alguma É, coisa que vai fazer você sofrer vai estar lá. E você tem que estar disposto a querer superar isso. Não adianta ficar jogando a culpa. Ah, e o meu parceiro, a minha namorada é muito teimosa, é muito não sei o quê, é muito não sei o que lá. Gente, às vezes o problema é você mesmo. Você tem que ter a maturidade suficiente para saber como contornar isso e muitas vezes ter que puxar a pessoa que está junto com você, porque às vezes ela sozinha não vai conseguir. E sim. você tem que ter essa coragem lá que se fala tanto lá que falou no livro do Bauman, e tem até uma aula sobre coragem, isso lá dentro da confraria. Coragem e humildade também. Você tem que fazer a sua confissão humilhante. Olha, eu não sou bom nisso, eu não sou, mas vamos melhorar juntos aqui, vamos levar esse relacionamento para cima, vamos elevar aqui o sarrafo, É, porque é porque bem isso, né? Se não fosse, digamos, as frustrações que eu tivesse lá no passado, né? Os pés nas bundas que eu tomei lá no passado, eu não teria procurado talvez ajuda e procurado eu me desenvolver primeiro para depois isso poder transbordar e chegar no relacionamento que eu tô hoje. Eu até converso com a minha noiva e falo, olha, você me conheceu talvez na melhor etapa da minha vida porque eu tenho um pouco mais de amadurecimento na minha cabeça e entendo algumas nuances ali do relacionamento que 2, 3, 4 anos atrás eu nem imaginava, né? Para mim era aquele conto de fada, sei lá, né? Muito do viver no mundo imaginário e não trazer para o mundo real, né? Então, você passar por isso, ter essas cicatrizes na tua vida ali, mostra que você está evoluindo, né? Você não está parado no mesmo lugar, você está caminhando para um nível a mais, né? perfeito. Amigo Lucas, quer complementar alguma coisa dessa parte de filmes e seriados? Eu acho que é isso mesmo. A tua dica foi bem boa, não assisti ainda, mas quero ver se eu assisto ali. E é isso. Perfeito. Agora, nosso próximo assunto. Eita, o slide aqui está fora da ordem do meu roteiro, mas tudo bem. Meu amigo Lucas, fale sobre a sua sugestão de música, álbum, cantor ou banda. Música. Bom, eu sou um grande fã da banda U2, aquela banda irlandesa lá. Tenho praticamente quase toda a discografia deles aqui em casa. E eu trouxe duas músicas, né, também, porque eu acho bem interessante ali a letra delas, a mensagem que elas passam ali. A primeira é All I Want Is You, né, traduzindo Tudo Que Eu Quero É Você. Uhum. Olhando a letra, analisando a letra, é uma música assim que fala sobre você querer estar com a pessoa, não importa qual que é a circunstância, né. O Bono, ele fala alguns termos ali, né, alguns temas ali, e ele fala assim, diferente disso, né, tudo que eu quero é você ali, né? Até destaquei um trecho, né? Ele diz assim, você diz que me dará olhos na ofuscação da lua, um rio em tempos de seca, um ponto na tempestade, né? Ou seja, vai ter tribulação na tua vida, vai ter dificuldade, né? Mas um casal, né? Um relacionamento saudável, em vez dos dois medirem forças, ou em vez dos dois fazer uma queda de braço ali para dizer quem que tem mais força do que o outro ali, um vai dar apoio, vai dar suporte pro outro. O dia que eu cair, o dia que eu estiver triste, com certeza minha noiva vai chegar e falar assim, não, bola para cima,
vamos continuar, não, né? Vai me animar ali para que eu continue seguindo, que eu não desista das coisas ali. Mesma coisa de mim para ela, né? Tipo, o dia que eu perceber que ela não tá bem, com esse ajudar, dar um suporte para ela, manter ela no ritmo ali, né? Então, o Bono traz isso, né? Não importa as circunstâncias ali que aconteceram, tudo o que ele quer, né? Tudo que eu quero é você, ele fala, né? Perfeito. A outra E, música que eu trouxe, né? Eu trouxe duas, né? Hoje eu trouxe dois de tudo. O pessoal pode escolher à vontade. Os e só uma telespectadores. coisa importante, tudo que a gente está mencionando aqui de conteúdo, quando o vídeo for lá para o YouTube, vai ter os QR Codes aqui. Você aponta a tua câmera do celular e já abre lá. Você não precisa nem abrir o Google, só aponta a Facilidade. facilidade, tecnologia, como já É. diria a filósofa feiticeira. Continua, meu amigo Lucas, Então, qual eu foi a trouxe uma segunda? outra opção, né? Já que para o pessoal poder escolher ali, né? Que também é do YouTube, que é Where the Streets Have No Name. Nome grande ali, né? Eu pesquisando um pouco sobre a música para trazer para vocês ali, eu vi que o Bono escreveu depois de um período que ele passou com a esposa na Etiópia, em ajudas comunitárias ali, humanitárias, depois que eles fizeram uns shows ali relacionado a juntar fundos para combate à fome e à pobreza lá na África. Ele foi ver a situação lá. A letra fala um pouco sobre os desertos que existem lá na Etiópia, lá na região da África, ali, algumas regiões da África. E eu até destaquei aqui um trecho de uma entrevista que ele deu, que ele fala assim, né, que é no deserto nós conhecemos Deus e em momentos de seca, de adversidade, descobrimos quem somos. Né? Então, é uma música legal, assim, interessante, porque você vê, né, trechos dela falando sobre deserto, sobre você romper algumas barreiras, algumas dificuldades que você tem ali, e para um crescimento pessoal, né, particularmente. Mas eu trouxe essa música porque eu, particularmente, né, aí tô tendo a liberdade de falar por isso, alguém pode falar aqui no chat e falar, não, não é isso, tal, né, mas eu interpreto essa música, ou pelo menos o título dela, como se fosse a descrição de como é o céu. Que o céu Where the Streets Have No Name, onde as ruas não têm nome, né? Então, para mim, o Uhum. céu é onde as ruas não têm nome, né? Precisa de nome, Legal, né? legal. E ele canta assim, né? Um trecho da música. A cidade está inundada, nosso amor se enferruja. Nós fomos malhados e levados pelo vento, cobertos de poeira. Eu te mostrarei um lugar acima das planícies desérticas, onde as ruas não têm nome. Onde as ruas não têm nome, nós ainda estamos construindo e queimando amor. Queimando amor, e quando eu vou lá com você, e isso é tudo que eu posso fazer. Eu trouxe esse tema ali, né, esse trecho, porque ele fala justamente isso, né, o deserto que a gente algumas vezes vai ter que atravessar, como é importante você encontrar alguém ali, né, para compartilhar a tua vida, você encontrar uma parceira ali que vai estar com você na trincheira, não importa o que aconteça, qual deserto que você tiver que atravessar, né? Então é muito importante você saber quem é a pessoa que está do teu lado, quanto sal ela vai estar disposta a comer do teu lado ali para enfrentar todas essas adversidades, né? E no trecho final ali que ele fala, né? Eu vou lá com você, isso é tudo que eu posso fazer. Para mim, remete um pouco um, um pensamento que eu comecei a desenvolver, até converso com a minha noiva sobre isso, que é o fato da gente, nós, como os homens, sermos líderes, né, dos nossos lares e buscar a salvação da nossa família, né? Para você que é cristão, lógico que está ouvindo isso, que acredita em Com Deus, certeza. de buscar a salvação, né? Então, quando eu falo, por exemplo, né, o trecho, eu vou lá com você, é como se eu dissesse, ó, eu vou lá para o céu com você, e esse é Sim, tudo o que eu posso fazer para você, né? Eu posso te dar joias, eu posso te dar o que for, mas o mais precioso para mim é poder conseguir saber que eu encaminhei a minha família para a salvação, né? perfeito. Isso liga muito com o nosso próximo tópico lá, que eu tenho certeza que tem a ver. Quer complementar mais alguma coisa, Lucas, das suas músicas? Não, eu acho que é bem isso mesmo. Perfeito. E a minha sugestão, olha aí, vou na mesma linha. Eu vou continuar aqui na Irlanda e no YouTube também. Eu lembro que hoje em dia eu não ouço tanto, não sou tão fã como o Lucas, mas quando a gente começou a namorar, eu e minha esposa, a gente ouvia muito.
E uma que até, uma música que daí a gente vai passando o tempo, a gente vai ouvindo outras coisas, vai deixando, mas uma que eu sempre volto a ouvir é Walk On, do YouTube também, que é uma música que eu gosto dela toda, mas eles começam com a parte falada Sim. dessa música, que eu gosto muito, que é assim, o amor não é a mais fácil das coisas. Já começa aí, já tem a ver com o que a gente está falando. É a única bagagem que você pode trazer. É tudo que você não pode deixar para trás. Olha que legal que é isso, sabe? Poético. É, e é basicamente isso. Você vai passar. O amor não vai ser um mar de rosas, não vai ser o seu relacionamento, seu casamento, enfim. Não vai ser um mar de rosas, não é a coisa mais fácil. Mas é a única coisa que você pode trazer para o seu relacionamento é a sua disposição para amar. É a sua disposição para fazer as coisas darem certo. E você não pode deixar isso para trás, de forma alguma. Você sempre tem que voltar e lembrar por que eu estou nesse relacionamento. É por isso. É pelo amor que eu tenho por essa pessoa. E mais para frente a gente vai. Eu concordo muito com essa parte que o Lucas trouxe, que quando você está num relacionamento, você que é cristão, lógico, você sempre tem que pensar que você e a sua família, você tem que pensar na, no seu caminho de salvação. Não, você e da sua família. Você tem que ser a peça fundamental nisso, de levar a sua família para esse caminho de salvação. Não adianta você querer que. Ninguém vai fazer isso por você. Você tem que estar realmente comprometido com isso, certo? E Sim. se o seu parceiro não está ainda nesse mesmo ponto que você tem que fazer por onde que ele perceba isso. Você tem que trazer o seu companheiro, companheira para isso. Pra... Algumas vezes não é nem pela você chegar para ela e falar assim, para essa pessoa, né, para o teu parceiro, ele falar assim: olha, você tem que ir à igreja, você tem que ler a palavra, você tem que orar, sei lá, né? Seja lá qual for, né, a conduta que a família, né, tem ali. Mas eu acho que a partir do momento quando eu começo a adotar uma postura de servir ali, né? De novo eu volto à questão de servir ali, né? Quando eu começo a eu orar pela pessoa, eu ir na igreja, diferente se a pessoa tá indo ou não, algumas vezes aquilo acaba constrangendo ela, né? Tipo, de falar, putz, o Lucas ali tá buscando, o Lucas tá batalhando, ele não desiste, e é o que a música fala, né? Essa que você trouxe, o Walk On, né? Que tem um trecho dela, né? Que ele fala, né? Por mais que a noite seja longa, o dia vai nascer de novo, né? Então, seja forte, continue em frente. Tudo aquilo que você Exatamente. construiu, eles não podem tirar de você, né? Então, siga em Hum, frente, né? perfeito. Maravilha. Meu amigo Lucas, vamos para a última parte ou você quer Vamos. complementar com mais alguma coisa? Não, pode ir. Vamos lá. Pode passar transparência. Vamos lá. Agora, estava fora de ordem do meu roteiro, preciso arrumar o meu roteiro. Mas eu vou pedir uma indicação de arroba, alguém que fale na Arroba. internet sobre esse tema que a gente está tratando hoje, de uma forma que o meu amigo Lucas considera excelente. É, Quem é o meu amigo Lucas? eu pensei bastante, né? Quando eu vi lá que você pediu uma indicação de um perfil, alguma coisa assim, eu confesso que foi um dos pontos que mais eu demorei assim para trazer ali, porque existem, se você pesquisar, né, garimpar bem na internet, tem muito lixo, obviamente, mas Meu você Deus, consegue achar bastante ouro ali também, né? é verdade. Eu trouxe hoje o Pastor Jack, arroba Pastor Jack lá no Instagram, segue ele lá, Beleza. porque foi, né, como o filme Corajosos, o Pastor Jack foi uma indicação da minha noiva também, me mandou um linkzinho dele lá, um post, comecei a acompanhar e gostei, né, do trabalho dele, e eu escolhi o Pastor Jack por causa do trabalho no desenvolvimento masculino que ele faz, né, ele fala muito sobre o papel do homem na relação, o papel do homem como pai, como esposo, como líder da casa, né, ele tenta Perfeito. resgatar, né, isso que a gente vê que a cada dia que passa parece que o homem está perdendo todo o papel que ele tem. Tá uma bagunça, na verdade, né? Isso que um homem deve fazer, o que a mulher deve fazer. E aqui eu não quero dizer que o homem é melhor do que a mulher, porque, na verdade, o homem não consegue existir sem uma mulher, né? As mulheres fazem tudo aquilo que os homens não conseguem fazer, né? Então eu trouxe isso porque
ele fala muito sobre você ter medos, frustrações, angústias ali, e algumas vezes para os homens é difícil você lidar com isso, né? Lidar com seus medos, lidar com seus sentimentos. Então o pastor Jack, ele traz com o embasamento da palavra ali, com o embasamento da Bíblia ali, pontos importantes, pontos fundamentais para você se tornar uma pessoa melhor, né? Seja um tema genérico ou um homem melhor, se for algo voltado para masculinidade, e principalmente para quem já é casado, né? Ele traz muito mecanismos de como defender a sua família. Eu não digo defender de uma violência, o que for, até isso ele pode comentar, né? Mas defender de ervas daninhas, digamos assim, né? De você não deixar brechas para que fofoca, mal entendidos, qualquer coisa que possa vir causar algum tipo de desconforto, algum tipo de rachadura no relacionamento, né? Como eu posso, né? Como homem, quais são os mecanismos que eu vou proteger a minha relação ali, né? Perfeito, maravilha. E a minha sugestão vai mais ou menos nessa linha do Lucas também, que é o Dr. Jorge Rodrigues. Vai ter a arroba dele aqui, eu vou colocar no QR Code. E, assim, eu conheci faz pouco tempo, não faz muito tempo, mas eu gostei muito da forma como... Porque, assim, voltando à sugestão do Lucas e ao que a gente comentou um pouco mais cedo, não adianta você ter um relacionamento perdendo de perspectiva a questão da transcendência. Meu querido, vai ter você goste ou não, você até eu brinco até com quem é ateu dizendo assim, meu amigo, se você que é ateu, daí que você morreu, acabou, beleza, né? E se não acabou, você vai fazer o quê? Eu deveria ter levado uma vida mais, mais cristã, mais adequada, né? Porque, putz, e agora? Agora só fiz bobagem na minha vida terrena e agora na vida eterna como é que fica? E eu acho que assim, as pessoas também estão perdendo essa noção de que a, da espiritualidade, da transcendência também tem que estar presente nos seus relacionamentos. Não se pode perder isso de vista. E eu gosto que o Dr. Jorge, ele é psiquiatra e psicólogo também, se eu não me engano, e isso leva para uma outra questão. Ele nunca perde essa questão espiritual sempre tá Associado ali. associado. Ele nunca perde isso de vista. E eu acho muito legal que a gente conhece alguns profissionais dessa área de psicologia e tudo lá na confraria, e eles têm isso muito presente também, porque a sociedade hoje em dia também tem muito isso de condenar, você que tem uma visão cristã, coisa, você é retrógrado, você é não sei o quê, você é não sei o que lá. Gente, não tem como você tratar essa parte psicológica e tal, não tem como você tratar a vida sem perder a transcendência de foco. Não tem como. E aí eu gosto do Dr. Jorge porque ele fala muito sobre casamento, sobre relacionamentos e tal, sempre tendo isso como premissa básica. Não se pode perder essa premissa da sua espiritualidade, tá? E, enfim, a minha sugestão era essa. O meu amigo Lucas quer complementar alguma coisa dessa Eu parte? acho dessa parte assim, de indicações, é isso mesmo, né? Só pedir pro pessoal compartilhar, né? Entrar lá nos perfis, ver por eles, né? Uma coisa é eu falar, uma Sim, coisa é você sim, sim, falar, sim, sim. mas eu acho que sempre é válido a pessoa ir lá e ver se. Algumas vezes para ela não faz sentido, né? Mas é isso. Pois é. Então, meu amigo Lucas, eu vou pedir as suas últimas considerações. Quero saber se você quer divulgar suas redes sociais, se você quer vender alguma areia turbo, alguma coisa, você pode fazer o que você quiser. Aqui você está em casa. Bom, quem quiser me acompanhar no Instagram lá, no arroba é o Lucas Bestel, igual tá o Joia. nome aí na live, o Lucas Bestel. E para considerações finais, eu até trouxe aqui um trecho da Bíblia, né? Você falando, né, que o Dr. Jorge fala, né, que não tem como você desassociar a espiritualidade das outras áreas da vida, e eu concordo, porque você é um ser único, não tem como eu falar,
O Exato. trabalho é uma coisa, o relacionamento é outra. Um afeta o outro de maneira indireta ali. Eu trouxe um trecho da Bíblia ali que eu acho que é uma síntese do que é um relacionamento. Eu escutei isso no culto de casais que teve lá na minha igreja. Eu queria compartilhar com vocês. O endereço é Eclesiastes, capítulo 4, o versículo do 7 ao 12. Eu vou usar a versão da ARC ali, né? Da, É. da Bíblia, que diz assim, né? Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu privado a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caído não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará, não se quebra tão depressa. Eu trouxe esse trecho aqui porque eu escutei a pastora falando no dia lá do culto de casais e aquilo ficou cravado a fogo, parece, no meu espírito ali, porque é como eu falei, é uma síntese de um relacionamento. É dois ali trabalhando junto, né? Os dois trabalhando junto, se desenvolvendo junto, um cuidando do outro, um apoiando o outro, e, e é o que eu vejo a relação, né? Uma forma de relação, porque hoje em dia, quando você olha, parece que é uma competição. Quem ganha mais dentro da relação, quem tem o melhor cargo, quem tem a melhor casa, quem tem o melhor carro, sei lá, sempre uma competição, né? Então, eu olho diferente. Eu com a minha noiva, a gente quer lutar nós dois contra o mundo, digamos assim, não um contra o outro ali, né? Então, eu acho esse trecho muito bom, muito interessante ali da Bíblia que fala sobre relacionamento e principalmente que mostra, né, que pelo menos para os cristãos, novamente, né, indiferente de qual igreja você vai ali, quando você coloca Deus como pilar principal da tua relação ali, quando eu falo assim, não, eu vou buscar de Deus a instrução, eu vou buscar me aproximar de Deus, igual o Dr. Jorge, você falou e o Dr. Jorge fala, né? Uma coisa está associada com a outra. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu recebo a graça, os favores dele, isso transborda em todas as áreas da minha vida, seja com relacionamento com a minha noiva, com a minha família, com meus amigos, com colega de trabalho, né? Então, isso daí, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo da minha noiva, das minhas famílias ali, né? E um ponto importante que ele fala no último trecho ali, né? Que o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa, né? Quando você coloca Deus ali no ponto principal, porque o cordão de 3 dobras seria que nem você, a tua esposa e Deus ali fazendo essa conexão, Exatamente. um laço mais forte, né? Mas ele diz, né? Não se quebrará tão depressa, ou seja, ele não diz que é inquebrável. Se você e a tua esposa não cuidarem do relacionamento, não cuidarem ali do que vocês estão construindo, se deixarem brechas abertas, pode ser que, né, venham pessoas, né, mal intencionadas e acabe minando a relação de vocês, né? Eu acho isso muito importante. Então, né, como consideração final, né, gostaria de reforçar aqui o que eu falei desde o início, né? O ato de servir o outro, como eu falei no filme lá, né? O Guido faz inúmeras coisas lá no campo de concentração para proteger o filho dele. Tem uma hora que tipo ele coloca uma música lá e fala no megafone para a mulher dele poder ouvir. Não importa, né, qual é a situação, mas sirva a pessoa que está do teu lado sem esperar nada em troca, né? Que com a tua postura, com o teu movimento, certamente a pessoa vai começar a entender isso e vai te retribuir, né? Vai ser recíproco, né? Uma coisa que eu acho que é importante comentar também, né? A questão do egoísmo. Porque hoje em dia, quando a gente olha para as relações, né, de pessoas às nossas voltas, e você escuta, né? Ah, porque o meu namorado não fez isso para mim, ai, a minha esposa não fez aquilo para mim, é sempre para mim, para mim, para mim. Eu acho que o relacionamento é você deixar de ser egoísta e pensar no mundo perfeito para você,
para você começar a olhar para outra pessoa e falar assim: como é que eu posso tornar o mundo perfeito para ela, né? Como é que eu Exatamente. posso facilitar a vida para ela? Ah, mas Com e certeza. você? Eu me viro, eu dou meus pulos aqui, mas eu quero tornar a minha vida a vida perfeita para ela, um lar perfeito para ela, né? Não importa, né? O que eu faço, eu vou fazer para o outro, né? Um ponto importante que também acho bom destacar a questão da comunicação, né? Que os casais eles não Com certeza. conversam, né? Tipo, não deixam claro suas intenções ali. Algumas vezes você pode ver ali que a pessoa ela não põe quais são os seus valores inegociáveis, né, na relação. Eu sou cristão, eu não abro mão da minha fé, da minha religião ali. E daí, se eu não falo isso, a pessoa embarca, né, num relacionamento comigo e pode ser que isso gere um conflito lá na frente, né? Então, você saber falar assim: olha, isso daqui eu até abro arredo um pouco o pé, né? Eu abro uma exceção, mas tem alguns pontos da minha vida que eu não abro exceção. E deixar claro isso, né? Porque daí a pessoa sabe se ela vai querer embarcar nessa relação ali ou não, né? E por último, né, não menos importante, postura, né? Assumir uma postura, um papel ali que tem na relação, desde o início, né? Uma postura de pretendente, uma postura de namorado, de noivo, de marido ali. Você entender que eu, como solteiro, eu tinha alguns hábitos que eram completamente, né, válidos ali, mas que quando eu passei a namorar, já não poderiam ser mais adotados, porque aquilo não era compatível com a minha situação, né? Então você entender qual que é o teu papel na relação, você entender qual que é o momento que você está vivendo na tua relação e assumir a postura que aquilo pede, né? Perfeito. Olha, eu estou embasbacado aqui com a qualidade dos meus convidados. Eu estou sem palavras. Falou tudo que eu queria falar e mais um pouco. Perfeito. Não tem o que falar. Olha, assina embaixo. Né? Lucas, manda ali o documento. Ó, eu assino aqui. Mandar 3 vias timbradas autenticadas. Não tem problema. Eu passo ali no cartório, assino, não tem problema nenhum, tá? Olha, gostei muito, 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 muito mesmo. Parabéns, viu, Lucas? Gostei muito. Obrigado. Queria Você tinha, agradecer. você tinha Ah, alguma dúvida que você iria falar muito bem, não se preocupe. Olha, expectativas totalmente atendidas e superadas, viu? Gostei muito. E queria já, agradecer, né, a oportunidade que você me deu, né, o tempo que você dedicou ali, né, o convite, poder falar com teus telespectadores ali, foi muito bom, porque me fez refletir sobre alguns pontos, né, que as relações pedem ali, rever algumas coisas da minha vida ali também. E se o pessoal gostar, você sabe que eu sempre estou disponível, qualquer hora que você precisar, é só me chamar de novo aí. E maravilha. que Deus abençoe teu projeto aí, que Que você Deus possa abençoe a todos ajudar nós, muito mais pessoas ali, como os náufragos nos ajudou, que você com possa ser um certeza. canal de ajudar essas pessoas também de alguma forma. Maravilha. Nossa, fico muito grato mesmo. Olha, não tem como agradecer mais. E então, pessoal, eu queria pedir para quem estava vendo aqui, ficou sabendo da gente, se inscreve aqui nos nossos canais aqui, nas nossas redes sociais, mandem perguntas, mandem sugestões de tema, de dúvida. Vocês já sabem depois que esse vídeo subir para o YouTube, vai ter os QR Codes sobre todos os assuntos aqui que a gente falou, todas as sugestões. E eu só tenho a agradecer ao meu amigo Lucas, ao pessoal que estava vendo aqui, meus amigos lá da confraria. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana e tudo de bom para vocês. Lucas, muito, muito, muito obrigado mesmo. E você com certeza será chamado para próximos. Com certeza. Obrigado e eu estou à Um disposição. abraço. Sempre que for Valeu. possível, quero aparecer de volta aí. Muito obrigado. Até mais, Valeu. gente. Tchau, tchau. Tchau.